Abençoe a todos. Vamos para o nosso 8º dia de devocional. Eu não tenho dúvida como Deus tem falado profundamente aos corações daqueles que estão conectados e ouvindo as nossas devocionais diariamente. O texto hoje escolhido é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Diz assim, E lembrarás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no seu coração. O sermão hoje que eu quero trazer para você é o segredo da travessia entre a promessa e o cumprimento. Hoje nós vamos aprender sobre esse segredo. Preste bem atenção. Na jornada da nossa vida, seja ela espiritual, frequentemente sempre vamos encontrar na nossa jornada um deserto. O deserto que é um lugar de transição e não um lugar onde você permanece. É um lugar de transição e onde o sonho ainda não se concretizou, a promessa ainda não se cumpriu. E quando nós olhamos para a palavra deserto no hebraico, a palavra deserto é midbar. Midbar. Só que dibar, que é a última expressão, dibar, vem da raiz da palavra davar. Davar. E a palavra davar, que forma a palavra midbar, significa palavra. Entende bem? Davar é palavra. Então, o deserto é o lugar da palavra. É o lugar onde a palavra se manifesta. É o lugar onde Deus te leva para ouvi-lo. É por isto que, quando Yeshua foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ali se manifestou a palavra. Então, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, revela um segredo profundo que está dentro da tradição judaica. O deserto não é uma sentença, como muitos pensam aqui no Ocidente. Lá em Israel, o deserto não é uma prova, uma punição. É uma ponte, é o gesher, é um processo que Deus usa para amadurecer e para preparar, para moldar o nosso caráter e revelar o nosso coração. Então, o deserto na nossa vida, ele vem para nos amadurecer, para nos preparar, para moldar o nosso caráter e revelar o que tem dentro do nosso coração. Então, o deserto, como um processo de humilhação, como o texto que nós lemos aqui, que diz, e lembrarás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto para te humilhar e para te provar. Precisamos entender isso aqui. O termo ali em hebraico, para te humilhar, é lerá shpilha, que significa para te humilhar. Ali não é uma conotação negativa dentro do judaísmo. A palavra lerá shpilha, para te humilhar, significa que é um processo de hanava, ou seja, um processo onde Deus fará o teu coração se abrir para obter uma humildade genuína. Preste bem atenção, é um processo onde Deus abre o seu coração para você obter uma humildade genuína. Sem essa humildade, a pessoa não está pronta para a responsabilidade da promessa. Então, quando o termo fala para te humilhar, no original é para abrir o seu coração, para que você tenha uma humildade genuína, para que você esteja pronto para a responsabilidade daquilo que virá sobre a sua mão, que é a promessa. Pega isso aqui. Então não é uma humilhação do termo negativo. Ali não traz uma conotação negativa, tá bom? E ali vamos mais profundidade aqui. O teste, no caso ali fala prova,
no hebraico é lenazotira. Lenazotira. Essa prova é para revelar o nosso interior, que é o nosso coração. Não é uma tentação. É algo que Deus faz para revelar o que nós temos dentro de nós. Revelar o nosso coração. Uma vez alguém me perguntou qual a diferença entre a tentação e a aprovação. Eu disse, a tentação, ela tenta revelar o pior que nós temos em nós. A prova, ela vem para revelar o melhor que nós temos. Então, quando Deus coloca a gente numa prova, é para revelar o nosso coração, para revelar a nossa fé, ver se a nossa fé está na abundância que Ele nos dá, ou a nossa fé, ou conseguimos manter o nosso coração ligado a Ele, mesmo na escassez ou na dependência total. Então aprendemos aqui que o deserto, que é o lugar da palavra, também é o lugar onde a Shekhinah, que é a presença divina, se revela intensamente. Se revela intensamente. Você vai ver que no deserto existia uma nuvem que guiava o povo de dia e uma coluna de fogo à noite, lembrando que o deserto, sendo o lugar da palavra, não faltará nuvem de dia e nem faltará coluna de fogo à noite, ou seja, no deserto não faltará a presença, a Shekhinah. E se tem Shekhinah no deserto, então tem comunhão no deserto. No deserto, tem comunhão por causa da presença do Eterno. No deserto, a Bíblia fala que o povo recebeu ali o maná, que era aquele alimento diário que Deus providenciou. E a palavra maná, ela vem de uma expressão chamada manur, com um ponto de interrogação, que significa, o que é isto? A palavra maná no hebraico é, o que é isto? Mostrando que é um milagre que desafia a compreensão humana. É algo que Deus faz que desafia o nosso entendimento. Então o maná, ele é uma lição para nós. Ele é o que é isso? É Deus dizendo para a gente uma coisa, eu vou revelar o meu milagre, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que o seu raciocínio não consegue definir, eu revelarei o meu milagre. Este é o maná. Então ele só podia ser colhido em quantidade para um dia. O excesso estragava. Então era o excesso, exceto no dia antes do Shabat, quando podia colher em dobro. Então o que a gente entende aqui? Que assim como o povo precisava do maná todos os dias, nós também precisamos de uma nutrição espiritual diária, que é aqui a devocional que eu estou entregando para você. Sem isso, a nossa alma fica faminta e o deserto se torna árido e desesperador. Então vamos lá. A jornada entre a promessa e o cumprimento começa aqui, ó. Primeiro ponto. Eu preciso valorizar a jornada e não somente o propósito e o destino. Eu preciso valorizar a jornada, o caminho. No judaísmo, o valor não está aonde eu vou chegar. No judaísmo, o valor está no processo que eu estou trilhando. O derer, caminho. O povo não foi. Yeshua disse, eu sou o caminho. Ele não disse que era o lugar de chegada. Ele não falou que era onde você vai chegar. Eu sou o resultado. Eu sou o teu destino. Apesar que ele é. Mas quando ele disse, eu sou o caminho, ele está dizendo, valoriza isso. Valoriza isso, porque se você valoriza o caminho, logo você saberá aonde vai chegar. Então, no judaísmo, o valor está no caminho, no derer. O povo não foi apenas chamado para entrar na terra prometida. O povo também foi chamado para ser moldado durante a jornada. E cada passo no Midbar, que é no deserto, fazia parte do crescimento espiritual. A segunda coisa que eu aprendo aqui, que a humildade e a prova revelam o nosso coração. Deus permite a gente passar por algumas provações para revelar o nosso verdadeiro coração. Lev, no hebraico, coração, somos chamados a responder com emuná, que é a fé, ou com bitachon, que é a confiança, para a gente reconhecer a nossa dependência de Deus. Então a humildade e a aprovação
não é para nos humilhar dentro de uma conotação negativa. A humildade e a prova acontece para a gente revelar a nossa comunhão com Deus, a nossa dependência de Deus, a nossa fé em Deus, a nossa confiança nele. Terceiro ponto é nós nos alimentarmos diariamente no Espírito, assim como o maná não podia ser acumulado, não podemos viver de experiência passada. O pão do céu é um diário fresco para nos manter vivos no caminho. Então preste bem atenção, o maná significava uma coisa, cada dia uma experiência para você, cada dia um milagre, cada dia uma manifestação, cada dia uma dependência, cada dia uma provisão. Então Deus nesse dia, nessa devocional, está trazendo para você aí um alimento diário para o teu espírito. E eu quero concluir a minha devocional dizendo para você uma coisa: o deserto não é lugar de morte, o deserto não é um lugar de humilhação dentro de uma conotação negativa, mas o deserto é uma ponte, é um espaço sagrado onde Deus te chama para te amadurecer, para te humilhar, não de forma negativa, mas para revelar o seu coração nele. É o lugar onde o segredo da travessia é revelado. A promessa se cumpre para aqueles que aprendem a passar pelo deserto, valorizando cada processo. Que nós possamos abraçar o deserto da nossa vida, ouvindo a palavra, confiando na provisão diária, lembrando que o deserto não é uma sentença, mas é uma preparação para a herança prometida. Que o eterno Deus, que é Adonai, abençoe cada passo da sua jornada e que a Shekinah, a presença de Deus, habite ricamente no seu coração. Que Deus te abençoe.